os jogos dos times cearenses, uns velhos, mano, que dão uns gritos doideira. No estúdio que eu tava gravando, assim, do lado, eles estavam gravando o programa deles, eu tirei foto lá com eles, mas eu perdi, perdi as fotos. Então vou iniciar aqui. A viagem para Fortaleza é muito ruim, cara. São 8 horas de viagem, saí de lá 7h30 da noite, cheguei 2 da manhã, para vocês terem uma ideia. E aí praticamente nem dormi, né? 6 horas da manhã tive que ir no mercado comprar umas coisinhas. Beleza? Se alguém pedir para entrar aí, ó, o Gabriel França entrando. Se alguém pedir para entrar e eu não ver, vocês me avisem, né? Se alguém ficar desesperado aí nos grupos, mas de vez em quando eu venho dar uma olhadinha aqui. Beleza, gente? Então, um bom dia mais uma vez a todo mundo que entrou agora, a todo mundo que entrou na hora. Me chamo Santiago Pontes. Talvez vocês nem lembrem mais meu nome, faz tanto tempo que a gente não se vê. Na aula de hoje, nós vamos finalizar aqui comigo esse conteúdo, Formação do Estado Moderno, né, que a gente iniciou lá no segundo período, antes das férias, e a gente está concluindo só agora. Beleza? Dentro desse conteúdo, dentro dessa temática, nós já trabalhamos 3 autores. Né? Trabalhamos Barão de Montesquieu, que foi o criador aí da teoria dos 3 poderes, e estudamos as teorias de Thomas Hobbes, basicamente aquela ideia de que o homem é mau por natureza, de que ele precisa do Estado para regular as suas atitudes, para que a gente não saia matando todo mundo que a gente não gosta, digamos assim, né? O terceiro autor que nós vimos foi Rousseau. Rousseau já é um pouco mais romântico, mais bonzinho. Ele vai dizer que nós nascemos bons, somos bons por natureza. Quando no mundo não existiam leis, a gente vivia de boas. No entanto, na medida em que algum sabidão criou um negócio chamado propriedade privada, aí a desgraça da humanidade começou. Né? Porque a gente começou a brigar por essa propriedade e aí foi necessária a criação do Estado para tentar frear essa briga. Percebo que os seres humanos, eles dão o maior valor a uma briga, né? Eles pagam para não entrar, mas para sair eles pagam o dobro. Né? Para não sair eles pagam o dobro. Então, na aula de hoje, a gente vai estudar o terceiro filósofo contratualista, que é o John Locke. Beleza? Vou dar só uma olhadinha aqui, não tem ninguém pedindo para entrar. Vou compartilhar aqui em tela cheia. Beleza? Então, pessoal, esse filósofo aí, seco que só o cão, como vocês podem ver, o John Locke, ele também é muito famoso na filosofia, naquela teoria que nós estudamos, na verdade nós ainda vamos estudar ou já estudamos, não lembro, mas chamado de empirismo. Nós já estudamos, né? Nós vimos junto com o René Descartes. O John Locke, ele é o autor daquela frase, quando nós nascemos, a nossa mente ela existe como se fosse uma folha em branco, certo? Como se fosse uma folha em branco. Então, John Locke, ele, além de ser um filósofo contratualista, ele também era um filósofo do empirismo, que acreditava no poder dos sentidos na obtenção, na apreensão do conhecimento também. Então, John Locke, ele é considerado um dos mais importantes pensadores da doutrina liberal. O que é doutrina liberal, gente? A doutrina liberal é aquela que prevê uma menor interferência do governo, uma menor interferência do Estado nas questões da vida humana. Por exemplo, uma doutrina liberal, diante de questões polêmicas, como, por exemplo, o aborto. Né, o aborto. Se você perguntar para um liberal raiz, assim como John Locke, né, o que é que ele pensa a respeito da proibição ou da criminalização do aborto, ele vai responder o seguinte: olha, o Estado
ele não deve interferir na vida dos indivíduos. Então, a pessoa, ela precisa ter uma liberdade para decidir sobre aquilo que é particular dela, certo? Da mesma forma, o liberal, ele entende que, por exemplo, o Estado não deva cobrar dele altos impostos, né? O Estado, ele não deve dar conta de tudo. O Estado, ele deve dar conta do básico, que a gente vai ver daqui a pouco, e o resto deve ser administrado pela própria população, né? Cada indivíduo na sua particularidade, na sua subjetividade. Hoje, parece que existe meio que uma confusão, pelo menos aqui no Brasil, sobre o que é realmente ser um liberal, o que é realmente adotar a doutrina liberal para a sua vida. No Brasil, a gente tem um fenômeno de pessoas que se dizem liberais, mas que ao mesmo tempo são conservadoras em algumas coisas. Pode falar. Aceite o Francisco aí. Pronto, já está aí, Francisco? Entrou? Entrou. Show. Então vamos lá, né? Considerado um dos mais importantes pensadores da doutrina liberal, Locke nasceu em 1632. Tá só o pó, né, gente? Não tem nem mais as roupas dele. Na região sudoeste da Inglaterra. Então a gente percebe que é um filósofo que vem assim de uma outra região da Europa do que a gente está acostumado a estudar. A gente percebe que na Inglaterra a gente vai ter um desenvolvimento muito diferente dos outros países, né? A gente vai ter um crescimento de um público protestante, a gente vai ter o crescimento de uma ideologia liberal. Até hoje, na Inglaterra, a gente tem uma organização política diferente da nossa, que é o parlamentarismo, né? A gente tem a monarquia, o rei, a rainha e tal, a rainha que é eterna, parece, e a gente tem o parlamentarismo. Na realidade, a nobreza, a rainha, ocupa ali muito mais um papel simbólico. É o parlamento que realmente comanda, toma as decisões daquele Estado, e principalmente na figura do primeiro-ministro, beleza? Diferentemente do Brasil, em que nós temos a divisão dos poderes, né, de três formas, sendo o poder executivo o responsável por sancionar ou vetar as leis. Então, em sua visão, um poder que não garantisse o direito à propriedade e a proteção da vida não poderia ter meios de legitimar o seu exercício. Então perceba que o John Locke ele vai compartilhar de uma visão um pouco diferente, tanto do Hobbes como do Rousseau. Por quê? Para o John Locke, nós seres humanos já nascemos com direitos, independente ou não da existência do Estado. Presta atenção. Independente da existência do Estado, independente da existência de leis, da Constituição, nós, seres humanos, já nascemos com alguns direitos. Dentre esses direitos, que a gente vai ver daqui a pouco todos, certo? Nós temos o direito à propriedade, certo? Temos o direito à propriedade. Então é como se cada um de nós nascesse com um pedacinho de terra para chamar de nosso. E nascemos também com o direito à vida. Nascemos com o direito à vida. A gente vai ver que em algum momento esse direito à vida ele vai ser muito complexo de ser compreendido. Ainda sobre tal aspecto, afirmou claramente que um governo que não respeitasse esses direitos
deveria ser legitimamente deposto pela população, certo? Então, qual é, para o John Locke, a função primordial do Estado? Defender o direito à propriedade de cada indivíduo e defender o direito à vida. Se o Estado, se o governo, ele não cumpre com essas obrigações, que são as obrigações básicas, ele vai aconselhar o povo a tirar esse governo aí de algum jeito, de alguma forma. Beleza? Alguma dúvida até aqui, gente? Se vocês concordarem, discordarem de alguma coisa que o Locke está falando, vocês podem se manifestar. Beleza? Cauã, ia falar alguma coisa? E professor, então nesse caso aí, os direitos imprescindíveis, na visão do Locke, nesse caso aí é da propriedade da vida, né? Exatamente. Aqui, ó, a gente vai ter uma diferença muito grande do Hobbes e do Rousseau para o Locke. Perceba que no Hobbes, os indivíduos não nascem com direito algum, né? Na realidade, a gente nascia com uma liberdade enorme de fazer o que a gente bem entendesse, porque não tinha lei que regulasse nossas atitudes. E aí, por conta dessa liberdade enorme que a gente tinha, a gente era meio que obrigado a criar um contrato social para que a gente não saísse se matando, para que a gente não matasse um ao outro, né? Aí vem o Rousseau dizendo praticamente a mesma coisa, só que o inverso na questão do temperamento. Antes de existir o Estado, a gente era bom, a gente vivia em paz, a gente era feliz, e é a partir da criação da propriedade privada, ou seja, Rousseau ele faz uma defesa do público, né, daquilo que é público, daquilo que é de todos, faz uma defesa da igualdade. A partir do momento que se inicia essa ideia de propriedade privada, é que todos os males da sociedade começam a surgir justamente por conta desse conflito de interesses. O Locke, não. O Locke, ao contrário, principalmente daquilo que pensava o Rousseau, vai dizer que a propriedade privada é um direito de todo ser humano. É um direito de todo ser humano. E aí, gente, a gente cai aqui numa espécie, inclusive, de justificação das atitudes de alguns movimentos sociais que existem não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. Eu estou falando aqui de dois movimentos que, inclusive, são muito criticados assim por uma parcela grande da população, que é o movimento Sem Terra, o MST, e o movimento dos trabalhadores sem teto, MTST. Vocês já ouviram falar nesses dois movimentos, pessoal? No movimento Sem Terra e no movimento Sem Teto? Já ouviram falar? Já, inclusive, teve um ano aí que teve uma polêmica doida. Tá tendo um muvuco louco. Pois é, o que é que esses movimentos, gente? O que é que esses movimentos fazem? Aí eu vou explicar aqui, depois eu queria saber o que é que vocês pensam a respeito desses movimentos. O que é que esses movimentos entendem? Vou começar pelo movimento Sem Terra, mas a ação deles é muito parecida, né? O movimento Sem Terra, ele luta pela reforma agrária. O que seria a reforma agrária, gente? O movimento Sem Terra, ele enxerga que existem muitas quantidades de terra, muitas propriedades, assim, imensas, nas mãos de poucas pessoas. No Brasil, existem muitos latifundiários, ou seja, uma pessoa só é dona de uma imensidão de terra, tem uma propriedade que não consegue ver nem o fim. Dentro dessa propriedade, existem terras que são inférteis. Existem terras que o proprietário não utiliza para nada. Está só ali. Está só ali
cercada, está só ali documentada, que é dele, mas que não serve para nada. Então, o Movimento Sem Terra, o que é que ele faz? Ele reúne pessoas que não possuem propriedade nenhuma, mas que têm esse desejo de tornar a terra fértil, que tem esse desejo e essa necessidade de trabalhar na terra, certo? E aí eles acabam invadindo essa terra, para que a terra possa dar o seu fruto para o trabalhador. Ou seja, eles pegam propriedades que não estão sendo utilizadas de maneira nenhuma, exercem sobre aquela propriedade um trabalho para gerar sustento para a sua família, e é justamente aí que inicia a grande discussão. Eu quero saber já já a opinião de vocês. O movimento sem teto faz praticamente a mesma coisa. O movimento sem teto atua ocupando principalmente prédios, propriedades que estão numa situação de abandono. Uma situação de abandono. Digamos, em São Paulo, em Fortaleza, nas grandes capitais, é mais fácil a gente ver esses prédios abandonados, né? Aí você tem lá um prédio totalmente abandonado, que ninguém está usando para nada. Então, o movimento sem teto reúne ali aquelas famílias que não têm moradia própria e ocupam aquele lugar, dão vida para esse lugar, né? Passam a fazer melhorias no lugar, e é justamente aí que está a discussão, porque o dono nem usa e nem quer que ninguém use, entende? E aí eu queria saber o que é que vocês pensam a respeito desses dois movimentos. Alguém gostaria de falar? Mais alguém? Mas Sei tem lá, os dois lados, né? Vai, Alex, pode falar. isso é muito complicado, porque, tipo, de um lado, o cara pagou pra ter aquele terreno, tal, ele conquistou aquele terreno. Mas aí ele também não usa de nada, sendo que tem pessoas que precisam, mas não tem condição. E, sei lá, é muito complicado esse negócio aí. Pois é, no caso dos prédios, a gente pode até dizer, essa é uma reflexão minha, viu, gente? No caso dos prédios, a gente pode até dizer que talvez o indivíduo comprou, que ele mandou construir e tal, mas não está usando. O prédio está lá, às vezes durante anos, certo? Às vezes acumulando lixo, acumulando pestes, né, rato, essas coisas, enfim. Mas no caso da terra, Aleph, existe uma observação muito importante da gente fazer, que muitas das terras, muitas das propriedades que muita gente acumula por aí, a gente não tem, assim, claramente, a gente não tem descrito como foi que aquela terra passou a ser de tal pessoa ou de tal família. Entende? Se a gente for fazer uma análise das pessoas que têm as maiores propriedades aqui na nossa região mesmo, a gente não sabe como foi que essa terra chegou nas mãos dessas famílias. O que a gente pode concluir, entre aspas, talvez, é que essa galera se apossou dessa terra, que essa galera muitas vezes utilizou de meios ilícitos para se apropriar dessa terra. Afinal de contas, gente, nós estamos falando de terras que vêm de herança. Herança de quem? Dos grandes coronéis que aqui habitavam, né? E aí a gente sabe que os métodos dos coronéis não eram lá métodos muito pacíficos, né? Expulsavam pessoas das suas terras. A gente deve lembrar também que os nativos, os indígenas, a terra pertencia a eles, e hoje eles não têm quase que nada de terra. Então, como foi que essa terra chegou na mão dessa galera? É uma coisa que a gente pode refletir. Pode Também tem falar.
também tem um negócio do uso capião, né? Tipo, Exatamente. a pessoa pode não ter a papelada lá do imóvel, do terreno, mas se ela continuou usando tal, como se fosse dela por mais de, acho, não sei se é 10 anos, uma quantidade de anos aí passa a ser dela, né, por lei. Por lei. Exatamente, 10 anos. Agora, sim, no uso capião, você tem que demonstrar que você está fazendo com que aquela terra ela gere algum tipo de benefício, né? Mesmo que, digamos, o fazendeiro, ele está naquela terra ali há mais de 30 anos, mas a terra é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ele não tem condições, diria assim, humanas, de estar ofertando para aquela terra algum tipo de modificação. Quando você tem um cara que tem uma fazenda mesmo que ele produz, que ele planta, que ele colhe, tem lá a plantação de arroz, de feijão, cria gado, tudo no mundo, aí eu não posso também dizer nada. Mas você tem ali uma terra que não está sendo utilizada de maneira nenhuma. Está só ali mesmo compondo figuração. Né? Então, mais alguém tem alguma opinião sobre a ação desses movimentos, gente? Eu convido vocês a pesquisarem. Quando a gente encerrar aqui a aula, eu vou mandar para vocês algumas reportagens, certo? Para que vocês possam formular aí um juízo mais interessante na cabeça de vocês a respeito desses movimentos. Inclusive, esses movimentos sociais, é importante vocês estudarem eles, a origem deles, quais são as ações, quais são os líderes, porque de vez em quando pode ser que caia no Enem também, viu, gente? Em alguns vestibulares. E Beleza? professor, você acha que esse negócio aí futuramente de falta de terra pode gerar uma guerra civil? Cara, já gerou, viu? Vem gerando, na verdade, né? Vem gerando. Porque se a gente for analisar, por exemplo, lá na Banda do Norte, que é onde a gente tem uma briga imensa entre os indígenas e os fazendeiros, né? De um lado você tem os fazendeiros, é um outro tipo de briga, mas não deixa de ser uma briga por propriedade, né? De um lado você tem os fazendeiros dizendo que a terra tem que ser explorada. Do outro lado você tem os indígenas dizendo que a terra ela tem que ser preservada. E aí, se você for analisar, muita gente já morreu e continua morrendo por conta dessas brigas, por conta de extração de madeira ilegal. Então eu diria, Calma, que já existe uma guerra civil hoje por conta de propriedade. Já existe uma guerra civil. Várias lideranças indígenas são mortas todos os dias, né? É só a gente dar um Google aí para a gente perceber que, inclusive, nos últimos 2 ou 3 anos, essa violência ela tem aumentado, porque é como se os grandes fazendeiros latifundiários, é como se eles tivessem as suas ações justificadas por certas posturas que o governo federal vem adotando, né, gente? Então, daqui a pouco eu mando para vocês aí algumas reportagens para que vocês possam formular o próprio pensamento de vocês sem a interferência aqui do tio. Beleza? Então, ó, o John Locke ele vai afirmar que sem a figura do Estado, sem a figura das leis, sem a figura da Constituição, nós temos, no estado de natureza, um estado de relativa paz. Então ele vai encontrar aí uma espécie de meio termo entre o Hobbes e o Rousseau. O Hobbes vai dizer que a gente, sem o Estado, vivemos num caos total. O Rousseau vai dizer que a gente vive numa paz show de bola. O John Locke vai dizer que nem uma coisa nem outra. A gente vive numa relativa paz. A gente tem uns momentos de harmonia, mas de vez em quando a gente tem alguns conflitos. Não dá para dizer que a gente vive de uma forma só. Agora, cada ser humano, na sua subjetividade,
já nasce, traz consigo alguns direitos. Direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade e o último direito, gente, eu acho assim interessantíssimo, que ele coloca, que é o direito à felicidade. Olha só como John Locke, ele tem um pensamento assim bem à frente do seu tempo, né? Direito à vida, direito à liberdade, o direito à propriedade e o direito à felicidade. Apesar de serem direitos que são complementares, pessoal, em algumas questões, como eu falei, esses direitos eles podem aí meio que entrar em conflito diante de algumas questões. Se a gente pensar o aborto, por exemplo, mais uma vez, a legalização do aborto, a descriminalização, né? A gente vai ter aqui um conflito de interesses. Por exemplo, o feto, ele tem aí o direito à vida, mas a mãe tem o direito à liberdade. Então, como é que você vai respeitar, digamos assim, os dois direitos de uma maneira só? Então, em algum momento, algum deles vai entrar aqui um conflito, e é exatamente essa complexidade que torna essa discussão tão interessante. Mas um liberal, ele diria que essa decisão cabe à mãe, porque o Estado não deve interferir nos assuntos particulares das pessoas. Olha só o que ele vai dizer em relação ao direito à propriedade. O homem é dono de si e do seu trabalho. O que é que John Locke considera como trabalho? Critério de aquisição da propriedade. Então, digamos, eu avisto um pedaço de terra que não pertence a ninguém. Eu exerço sobre esse pedaço de terra o meu trabalho. Planto, crio animais, construo a minha casa. Então, na medida em que eu exerço sobre aquela propriedade o meu trabalho, eu estou garantindo o meu direito a ela. Entende? Então, a propriedade, ela só se qualifica enquanto tal na medida em que eu exerço sobre ela o meu trabalho. Então, essa questão do movimento sem terra estaria aqui justificado, né, gente? Porque não adianta eu ter uma imensidão, hectares de terra, sendo que eu não consigo exercer sobre ela o trabalho. Só posso dizer que é meu aquilo que eu consigo exercer o trabalho. Então, o trabalho é o meio pelo qual a gente adquire a propriedade, não só no sentido da compra, mas no sentido de tornar a terra frutífera. Beleza? Conseguiram compreender? Essa parte é importantíssima, viu, gente? Conseguiram compreender essa parte? Vai compreender. Pronto. Então, para que então criar o Estado? Para que serve o Estado de acordo com o Locke? Vamos lá. Contudo, apesar de John Locke acreditar no lado positivo da liberdade e da igualdade no estado de natureza, tal situação não estava isenta de inconvenientes como a violação da propriedade. Então vejam que, mais uma vez, a criação do Estado, a criação do governo, se dá por uma questão de conflitos de propriedade, conflitos de interesse. Para contornar esses inconvenientes, era preciso fazer um contrato social. Então, por conta das brigas, por causa de propriedade, essa propriedade é minha, esse pedaço é meu, tu
aumentou 1 metro da tua cerca, tu aumentou 30 centímetros da tua cerca. Por conta desses conflitos altamente rurais, é que foi proposta a criação do Estado. Era preciso fazer um contrato social que unisse os homens a fim de passarem do estado de natureza para a sociedade civil. Seria necessário instituir entre os homens um contrato social ou um pacto de consentimento, no qual o Estado é constituído como dono do poder político, para assim preservar e consolidar ainda mais os direitos individuais de cada homem, direito estes que eles já possuíam desde o estado de natureza. Então é assim, gente. O Estado, ele existe para o John Locke somente com uma função: garantir os direitos que cada um de nós já nasce com eles. O Estado existe para garantir os direitos que cada um de nós já nasce com eles. Que direitos são esses? O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade e o direito à felicidade. Assim, é em nome dos direitos naturais do homem que o contrato social entre os indivíduos que cria a sociedade é realizado. E o governo deve, portanto, comprometer-se com a preservação desses direitos. Então, o Estado, o governo, não tem que estar se metendo em todos os aspectos da vida do ser humano. Não. Ele tem que garantir aqueles direitos naturais. Olha que frase interessante que eu separei do John Locke para trazer aqui para vocês. Todo ser humano, abre aspas, né? Todo ser humano detém a propriedade de si mesmo. Sobre esta, ninguém mais pode ter qualquer direito. Fecha aspas. Vou repetir, porque é uma frase que quer dizer muito. Abre aspas. Todo ser humano detém a propriedade de si mesmo. Sobre esta, ninguém mais pode ter qualquer direito. Fecha aspas. Alguém gostaria de comentar, gente, essa citação? Que citação impactante, né? Principalmente nos nossos dias atuais. Alguém gostaria de comentar? O que é que compreende a partir dessa citação? Mais alguém? Alguma girl gostaria de comentar? Fala muito a respeito de vocês, mulheres. Essa citação especialmente, né? Eu me lembrei de um negócio que a Madalena dizia quando era no primeiro ano, que é mais ou menos assim: ninguém é de ninguém, o importante é ser feliz. Exatamente. Grande guru da modernidade, professora Madalena. Alguma menina, gente, gostaria de comentar essa citação? Será que dá para a gente relacionar essa frase com algumas das coisas que a gente discute hoje em dia a respeito dos direitos das mulheres? Mais alguém? Não briguem. Um de cada vez. Ninguém, nenhuma garota para comentar. Então vamos passar para frente, né? Aqui, gente, na antepenúltima página do nosso slide, nós temos uma tabelinha. Eu sugiro que vocês estudem bastante essa tabelinha, certo? Que estão os principais conceitos dos filósofos contratualistas que a gente estudou. Nós temos aqui o Hobbes, o Locke e o Rousseau. E aí temos 4 aspectos da filosofia política de cada um.
base metodológica, natureza humana, objetivo da criação do Estado e delegação do poder. Na base metodológica, né, um tipo de governo pensado por cada filósofo, nós temos aqui no Hobbes um governo, um Estado absolutista, teria totais poderes sobre a população. No Locke, nós temos um Estado liberal, liberalista, que serviria apenas para garantir os direitos que cada indivíduo já nasce. E no Rousseau nós temos um Estado democrático, onde é necessário a participação de todas as pessoas. Em relação à natureza humana, né, aquilo que o ser humano é na sua origem, Hobbes vai dizer que o homem é mau e egoísta por natureza. Locke vai dizer que o homem é bom e só faz a guerra para defender a propriedade. E o Rousseau vai dizer que o homem é bom, mas é corrompido pela propriedade. Percebam a diferença. Em Locke, o homem já nasce com o direito à propriedade, ele é bom, mas às vezes ele briga para defender essa propriedade. Em Rousseau, o homem é bom, mas aí algum espertinho cria a propriedade e por conta dessa criação, a galera acaba brigando. Objetivo da criação do Estado. Em Hobbes, o Estado existe para preservar a vida de toda a população, senão todo mundo se mata. Em Locke, o Estado existe para preservar principalmente a propriedade e os direitos naturais. E em Rousseau, o Estado existe para preservar a liberdade civil. Ok? Em Hobbes, o contrato social, né, ele acontece de maneira imposta, é algo que se não fizer, a humanidade acaba. Em Locke, é espontâneo, a gente percebe que é o melhor a ser feito, e em Rousseau também é de maneira espontânea. Beleza, gente? Então, esses são os filósofos que a gente deve estudar para a nossa prova. Na semana que vem, eu convidei uma colega minha, professora, para que ela possa fazer aí, dar os últimos bizus para vocês dentro desse assunto. E aí, no dia 23, passando essa segunda-feira na outra, a gente já vai ter a nossa avaliação. Beleza? Peço que vocês estudem. E qualquer dúvida, eu estou por aqui. Mais tarde, mando aí a gravação da aula para vocês e algumas reportagens sobre esses movimentos sociais que a gente citou aqui. Beleza? Alguma dúvida, gente? Pergunta, piada, comentário, alguém quer cantar uma música? Não? Ei, Santi, perguntinha, não tem muito a ver com a aula, não, mas eu vou perguntar. Quando é que vai sair aquela reportagem que tu tava gravando? Ali, macho, são umas videoaulas que eu estou gravando. Que elas vão ser exibidas na TV Ceará, mas eu não sei ainda o dia. Não sei ainda. São 20 aulas que eu vou gravar, né? Ontem eu gravei 4, todo mês eu vou gravar 4. Aí eles vão liberando na TV Ceará. Quando sair o dia de exibição, aí eu aviso para vocês. Tá podendo, viu, macho? Parece na TV Ceará, macho. Tá... essas aulas, eles estão fazendo essas gravações para os alunos que não têm acesso à internet, né? Mas quem tem acesso à TV Ceará, menino, pode assistir de boas. Que é a TVC, né, que a gente chama. Pois, gente, um cheiro. Muito obrigado aí pela presença de vocês. E a gente se encontra na semana que vem. Beleza? Estude, meu povo. Beleza. Valeu, valeu. Valeu.